Salve, rapaziada! Estamos começando a nossa live. Uma live importantíssima hoje para vocês que gostam de mexer com alimentos. Porque hoje a gente vai falar de um tema, né? Além dos curries que a gente vai falar depois, mas a gente vai falar de um tema muito importante para quem quer se envolver nesse mundo, né, da cozinha, mundo dos alimentos, que são os métodos de conservação. Antes de eu querer mexer com o alimento, eu tenho que saber conservar ele da maneira correta. Tem que saber manipular ele para que não ocorra contaminação e você não perca seu alimento ou não cause uma contaminação para outras pessoas e cause mal para outra pessoa. Quando a gente cozinha, a gente quer fazer o bem, não o mal. Então a gente tem que se preocupar com a saúde desse alimento, né? E por que um alimento estraga? Alguém sabe me dizer? Porque todo alimento, tudo que vive, né? Tudo que tem os fatores de crescimento que eu vou falar depois, tem micro-organismos, tem bactérias presentes, que são saudáveis até certo ponto. Depois que o alimento já foi colhido, o animal já foi morto, essas bactérias começam a digerir esse alimento, né? Então eu só consigo eliminar totalmente essas bactérias com processos de alta temperatura. Mas tenho técnicas, e eu entendendo isso, maneiras de diminuir essa contaminação e frear essa contaminação. Eu vou ser mais específico. Vamos começar do começo, né? Então são dois tipos de micro-organismos que geralmente causam degradação de alimentos: fungos e bactérias. Esses micro-organismos, eles precisam de fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? São fatores que tenho que ter presente naquele ambiente, né, para esse micro-organismo se multiplicar. Então eu preciso ter um alimento. Então a gente já tem aí as carnes, os vegetais, os legumes. Eu preciso ter água, né? Então o alimento precisa ser úmido, ter alguma umidade. Então a gente vai falar depois que um dos métodos de conservação é secar o alimento, né? Por isso que um dos métodos mais antigos foi secar a carne no sol ou passar o sal na carne, que você desidrata essa carne e você tira um fator de crescimento. Eu preciso ter um pH neutro, não pode ser nem muito ácido nem muito básico, tem que ser um pH próximo do neutro. E eu preciso ter uma temperatura correta. Então eu entendendo que as bactérias e os fungos, os micro-organismos digestores de alimentos, eles precisam desses fatores de crescimento. Eu sei que se eu tirar um desse fator, né, eu consigo controlar esse crescimento microbiano. Lembrando, pessoal, que se o alimento já está contaminado, porque a bactéria, quando ela digere esse alimento, ela libera uma toxina. A bactéria e o fungo, elas liberam toxinas. E essas toxinas, se elas já estão presentes no alimento, não adianta eu tirar um fator de crescimento, nem ferver, nem nada, porque eu já vou ser contaminado, eu já vou ter uma intoxicação. Duas diferenças interessantes. Intoxicação é quando eu ingiro a toxina do alimento, né? E a infecção intestinal é quando eu ingiro a bactéria e ela se multiplica, produz essa toxina, né, já no meu trato digestivo. Então geralmente a intoxicação ela age no estômago. Por isso que eu tenho muito vômito. O vômito é muito rápido, assim. Eu geralmente como em meia hora, eu passo mal. E a infecção intestinal, né, ela demora pelo menos 2 horas ou mais para acontecer. Então é aquele caso que eu como um alimento num dia, no outro dia eu começo a passar mal. Então eu já sei que é uma intoxicação, é uma infecção. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque esses dias a gente postou um vídeo sobre as pimentas. E todo mundo questionou: ah, mas a minha pimenta estraga, fermenta, azeda, a minha pimenta ela não dura muito tempo, a minha conserva dá ruim, entendeu? O doce que eu faço, ele cria um bolor por cima. Por quê? Porque você não está respeitando, né, as leis básicas da conservação de alimentos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu deveria ter me apresentado antes. Eu sou nutricionista de formação, né, especializado em segurança alimentar. Só que há 10 anos eu trabalho com gastronomia. Trabalhei durante 5 anos no Rio de Janeiro, nos melhores restaurantes de alta gastronomia do Rio de Janeiro. E lá eu consegui aplicar muito dessas questões de segurança alimentar que eu aprendi na nutrição.
Tá? E essas ideias físico-químicas que a gente vem trazendo para vocês ao longo dos dias aí de trabalho, que vocês podem perceber que a gente enfoca bastante o porquê das reações, o porquê que aquilo acontece, também é muito da físico-química que a gente aprendia na nutrição. Ok? O pessoal confunde muito nutricionista com cozinheiro, é bem diferente, tá? O nutricionista não aprende a cozinhar. Ele tem noções básicas de cozinha, mas ele não é um cozinheiro. Tá bom? Como eu vivi os dois lados, né? Eu vivi como um fiscal nessa parte de higiene alimentar, dei aula há muito tempo de higiene alimentar e vivi a experiência de dentro da cozinha, eu sei o equilíbrio entre os dois, porque geralmente o nutricionista que ele é voltado para essa área de higiene alimentar, ele é muito rígido com as coisas, mas a gente sabe que na hora da prática não se aplica muito. Então eu tenho que ter o bom senso, eu tenho que entender tudo isso. E a base da conservação de alimentos começa por isso aqui, ó. Tá? Se eu conseguir tirar algum desse fator de crescimento, eu consigo limitar muito essa multiplicação bacteriana. Tá? Então eu vou dar um caso clássico, por exemplo, o palmito. Né? O palmito, antigamente, ele era tirado dentro da mata, o pessoal ia lá na mata, cortava o palmito ali mesmo, ele fervia os vidros, né? Já colocava o palmito dentro do vidro, na salmoura e já vendia. Acontecia o quê? Esse palmito era manipulado num ambiente muito contaminado e o bacillus, como é que chama, gente? Do botulismo, né? Eu esqueci o nome, o Clostridium botulinum, ele é presente na terra. Né? Ele é presente ele é uma bactéria comum na flora bacteriana do solo. E quando ele manipulava aquele palmito ali e colocava no vidro sem ferver o palmito, sem uma rígida higienização, aquele Clostridium botulinum ia para dentro daquela salmoura. E muitas vezes ele não fervia o suficiente aquela salmoura, não colocava a quantidade certa de sal, aquele bacilo se reproduzia. E ele é um bacilo que ele é anaeróbio. Ele vive em ambientes com ausência de oxigênio. E aí ele ficava ali produzindo toxina. Quando a pessoa abre o vidro, você mata diretamente aquele bacilo. Só que aquela toxina está presente. Por isso que muita gente se contaminou, né? Com botulismo no palmito, em embutidos também, que quando você embute, né, ali dentro não tem oxigênio, mas que quando você corta, você mata o bacilo, mas está ali presente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de contaminação, de manipulação. O ambiente que eu vou manipular os alimentos tem que estar sempre muito limpo, muito higienizado, entendeu? Normalmente a gente fala, mas isso é mais para cozinha profissional, tá, pessoal? Que eu tenho que usar tábuas diferentes para cortar certos tipos de alimento. Então dentro de uma cozinha profissional você vai ver tem uma tábua vermelha para carne, uma tábua amarela para frango, para carne vermelha, frango, uma tábua azul para peixe, uma tábua verde para vegetais, né? E geralmente também tem tábua para laticínios, para queijos, enfim. Isso é para evitar uma contaminação cruzada. Porque se eu na mesma tábua eu corto uma carne e depois eu vou cortar um legume, diretamente eu estou contaminando aquele legume com a bactéria daquela carne. Ou se eu faço ao contrário, eu corto um legume e depois uma carne, eu estou contaminando aquele alimento, aquele legume, aquela carne com aquela bactéria do legume que não é natural da microbiota da carne. Então o que eu posso fazer em casa? Eu não tenho como ter várias tábuas. Eu lavo, corto aqui uma carne e aí depois eu vou lavar essa minha tábua para usar. Eu vou deixar aqui para vocês olharem bem que é importante isso aqui, tá? Fatores de crescimento. Então vamos lá, então vocês entenderam que os micro-organismos, bactérias e fungos, eles precisam desses fatores de crescimento. Normalmente, pessoal, as bactérias gostam mais de alimentos com proteína. Então dificilmente você vai ver uma fruta, um legume com contaminação bacteriana. É mais comum em frutas e legumes você ter fungos, né? É mais comum em doce, por exemplo, você ter fungo. A bactéria é mais comum em alimentos com proteína, em carnes, queijos, leite, ok? Então, assim, eu já sei que, de acordo com o alimento, eu tenho um tipo de contaminação, tá? E aí, eu não tenho como tirar o alimento. Então, o alimento vai estar sempre presente. Eu consigo entender qual tipo de micro-organismo que está agindo ali. Como eu posso fazer? Eu posso tirar a água. O primeiro método de conservação criado pelo homem foi a cura da carne. Então eu vou contar uma história bacana que eu contava nas minhas aulas.
as carnes começaram a ser salgadas e secas durante as viagens dos mongols, dos bárbaros, que eles falavam dos mongols. Eles pegavam uma manta de carne e colocavam debaixo do sovaco do cavalo e iam fazer as longas viagens aí para as guerras. E o cavalo, para quem já andou de cavalo sabe, ele soa muito sal, né? Tem cavalo que fica até um branco de sal assim, e aquele suor do cavalo ia naturalmente salgando aquela carne, ia secando aquela carne. Então esse foi o primeiro método de conservação por retirada de água desenvolvido pelo homem. Aí depois começou a secar no sol, o charque, né, que eu coloco o sal, e o sal, o que ele faz? Ele desidrata a carne, ele puxa a água por osmose. Então eu tenho um meio menos concentrado, com bastante água, e um meio mais concentrado, né? Então eles se equilibram. Na verdade é o contrário, o meio menos concentrado é o que tem pouca água, que é o do sal, e o meio mais concentrado é da célula com bastante água. Então ele perde um para o outro para tentar se equilibrar. Então você acaba secando essa carne. Então esse é um outro método de conservação. Então eu sei que carnes secas, alimentos mais desidratados, alimentos mais secos, eu tenho uma conservação maior. É o que eu faço, por exemplo, com as frutas, né? Como eu não vou, eu dificilmente seco uma fruta a fruta é doce, né? Eu não vou secar com sal, mas eu coloco o açúcar nela. As frutas secas e os doces em calda, né? Foram desenvolvidos durante as viagens de navegações de navios, né? Para os marinheiros que tinham muitas doenças e morriam durante essas viagens com escorbuto, com uma série de doenças aí por falta de vitaminas e minerais, eles precisavam comer essas frutas começaram a ser conservadas, retirando-se o excesso de água delas. Como? Cristalizando as frutas ou fazendo doces em calda, né? Então essa foi a maneira que os viajantes encontraram para preservar essas frutas e essas frutas durarem mais tempo. Então é um método de conservação tirando a água, tá? Aí depois de um tempo percebeu-se que se eu aumentasse o pH desse alimento, né, com acidez, por exemplo, eu conservava durante mais tempo. Então eu colocar vinagre, ou colocar, as indústrias hoje sabem muito disso, então os grandes conservantes de alimentos das indústrias são elevadores de acidez, né? São ácidos que eu vou ou aumentar a acidez, ou é uma base que eu vou diminuir muito essa acidez, ele vai ficar mais básico, depende do tipo do alimento que é e o que eu quero ter de percepção nele, né? Se o alimento permite ser mais ácido, ok, se não. Então, assim, eles entenderam que eu mexendo nesses fatores de crescimento, eu consigo melhorar essa conservação. E por fim, né, o nosso maior aliado hoje dentro de casa é a temperatura. Como nós, né, nós somos seres vivos, ou seres vivos, cada um com as suas faixas de temperaturas, precisam de uma temperatura média para sobreviver. As bactérias adoram uma faixa de temperatura entre 15 e 20 graus, depende da bactéria. Tem bactérias que suportam mais frio, tem bactérias que suportam mais calor, mas normalmente eles ficam na faixa de 20, 30 graus, até 60 graus elas se reproduzem demais. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa faixa de temperatura. De preferência não deixar alimentos que são possíveis contaminadores, né? Alimentos que têm muita água, tem um pH neutro, que tem muito alimento, numa temperatura ambiente, vamos dizer. Por isso que eu não posso deixar carne para fora da geladeira. Posso deixar os queijos, os alimentos à base de proteína, eu normalmente não deixo fora da geladeira. Alimentos de origem animal, vamos botar assim, né? Eu não deixo fora da geladeira, porque eu tenho um risco de contaminação muito grande. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Então eu sei, sabendo o tipo de alimento que eu sei que eu tenho que ter um controle maior. As frutas e os legumes, eles têm naturalmente, né, a natureza é perfeita, uma casca. E essa casca é uma proteção, se ela estiver íntegra, né,
é uma proteção natural da fruta ou do legume para uma contaminação. Então vocês podem perceber que o fungo só começa a estragar o seu legume, a sua fruta, a partir do momento que essa casca é perfurada, ou é danificada, ou durante muito tempo ela começa a secar, a murchar e a contaminação ela infunde ali. Então, por exemplo, se eu chegar em casa e lavar minhas frutas, deixar de molho na sanitária e secar bem elas vão durar muito mais, tanto dentro da geladeira quanto fora da geladeira. Então, eu sei então que eu dificilmente tenho contaminação bacteriana em fruta e legumes. Eu tenho mais fungos. Essa casca dessas frutas e legumes é uma proteção natural. Theo, preciso deixar isso na geladeira? Depende, porque quando você deixa uma fruta ou um legume fora da geladeira, ela tende a amadurecer mais rápido, porque a fruta ou o legume, quando está amadurecendo, quando está envelhecendo, ela produz um gás chamado etileno. Esse gás, se eu tenho, por exemplo, várias frutas juntas e tem uma muito madura, ela produz muito gás etileno, ela vai amadurecer as outras muito rápido. Né? Por isso que dizem que uma fruta podre no cesto apodrece todas as outras. E aquele fungo dessa fruta que está mais madura, que vai tender a apodrecer mais rápido, ele vai soltar os esporos, né? Que são os esporos muito micros, a gente não enxerga aqueles pelinhos que vocês veem quando você pega uma coisa com fungo, ele voa. E aquele pelinho contamina todas as outras frutas, os outros legumes. Então olha que coisa bacana. Se dentro da minha geladeira tá fungando muita coisa, tá dando muito fungo nos meus alimentos, isso é sinal de que minha geladeira está contaminada por fungos. Então tem que tirar todos aqueles alimentos de dentro e lavar ela bem com sanitária, bater uma água sanitária, deixar uns 15 minutos agindo e depois enxaguar. Beleza, pessoal? Então eu tenho que entender que os meus alimentos têm que ser conservados e têm que ser mantidos criteriosamente sobre medidas de conservação rigorosas, tá? Se eu quiser que ele dure mais tempo. Então, por exemplo, eu peguei lá um extrato de tomate, isso é um clássico que a gente fala no curso. Eu abri o extrato de tomate da latinha. Eu não posso deixar aberto na geladeira sem uma proteção, porque a minha geladeira circula um ar gelado ali. Então, se eu tenho uma fruta podre na gaveta lá embaixo, esse ar vai levar esse fungo ou essa bactéria que está do presunto que estragou na gavetinha lá, por toda a minha geladeira. Isso vai acabar caindo no alimento. E não importa quão industrializado é esse alimento. Se ele tiver água, se ele tiver alimento, entendeu? Ele vai contaminar. Theo, mas o meu extrato de tomate não tem proteína, mas então ele cria fungo, fica aquele bolorzinho em cima. O que dá em cima da pimenta é fungo também, aquela natinha branca. Então eu não estou tendo uma manipulação correta do meu alimento. Posso ter também bactérias, sim, tá? Mas que elas são carreadas na manipulação. Então, por exemplo, fala-se muito do alho. Se eu fizer uma conserva de alho, o alho está dentro da terra, sem uma higienizar da maneira correta, sem ferver isso da maneira correta, eu tenho uma grande chance de ter uma contaminação por botulismo e é mortal. A toxina do botulismo é uma das toxinas mais mortais que tem encontradas pelo homem. Tá? Então, assim, o botulismo, ele consome o alho? Não. Só que o botulismo está na terra. E se eu pego esse clostridium, esse alho que estava na terra e não higienizo ele e vou fazer uma conserva sem ferver o alho ou sem dar uma alta temperatura e eu fecho ele num potinho com salmoura ou com o que eu quiser, dificilmente esse clostridium morre e eu vou ter uma contaminação muito séria. Então eu tenho que higienizar bem, eu tenho que tomar muito cuidado com essa manipulação dos alimentos que eu vou ter. É uma breve explicação sobre métodos de conservação. Eu tenho que ter isso ciente porque eu quero ter um negócio no ramo de alimentos. Eu quero fabricar geleia, eu quero fabricar conserva de pimenta. Eu tenho uma fábrica de molhos. Eu estou dizendo isso também para vocês porque muita gente me pergunta como é que você faz molhos sem conservantes químicos, que é o meu molho. Eu não uso nenhum tipo de conservação química industrializada. Eu não boto aqueles montes de conservante que a gente já sabe que faz mal. Como eu disse para você, sou nutricionista especializado em segurança alimentar. Eu sei isso muito bem. Então eu uso ingredientes para fazer os meus molhos que são conservantes naturais. Então o que é conservante natural? O sal, tá? O sal ele diminui a quantidade de água do alimento. O açúcar. Então quando eu fervo um doce, por exemplo, ou uma geleia, ou um molho,
e eu tenho uma quantidade grande de açúcar, o que eu faço? Eu evaporo a água e concentro o açúcar. Então eu tiro a água. Então eu eliminei esse fator de crescimento. Tá? Então está eliminado esse fator de crescimento. Quando eu, por exemplo, coloco alho, é um conservante natural. As especiarias, tem uma especiaria que em especial tem um componente que é incrível, que é o cravo. O fator ativo do cravo, né? Aquele cheiro, o gosto, chama-se eugenol. O eugenol é um microbactericida, né? Como que a gente pode falar? É um antibactericida incrível. Tanto que hoje na odontologia usa-se eugenol, né? Para limpar as obturações antes de quando eles cavam o buraquinho lá, eles passam o eugenol para esterilizar e poder fazer a obturação em cima. Então, dentro das especiarias, das ervas, a pimenta é um antibactericida forte, entendeu? Que mais? Principalmente eu uso muito isso aqui, ó. Vinagre. O vinagre faz o quê? Eleva a acidez. Então eu tiro outro fator, além de eu ferver os molhos, além de eu usar conservantes naturais, sal, açúcar, alho, pimenta, enfim, especiarias, eu elevo a acidez com vinagre. A indústria usa os conservantes industrializados, os elevadores de acidez industrializados, porque é mais barato. Então é mais barato eu comprar um sorbato de potássio, é mais barato eu comprar um ácido de não sei o que, porque eu compro de tonelada e é mais fácil de manipular, de dosar e tudo. O vinagre, ele é mais caro, só que ele é natural, tá? Ele não tem essa questão química tão forte aí, ok? Então eu estou compartilhando isso com vocês para vocês entenderem que quando vocês forem pensar em produção de alimentos para comercialização, vocês têm que estar muito atentos a isso, né? Que tipo de alimento é? É um alimento com proteína? Então eu tenho que ter mais preocupação porque a proteína da bactéria, a bactéria faz mais mal que o fungo. O fungo faz mal? Faz. Só que dificilmente você vai morrer por causa de uma contaminação de fungo, né? Tem um fungo que é muito violento, que ele produz uma toxina chamada aflatoxina, que é um fungo, eu não lembro o nome dele, é uma micorriza, eu acho, não sei, que ele dá no amendoim. Então, se você comprar um amendoim daqueles crus, sem procedência, numa feira, eu tive uma pessoa próxima que perdeu um namorado, porque ele foi numa feira de uma cidade interior, comprou aqueles amendoins de um produtor local, chegou em casa, torrou e comeu. E o amendoim estava contaminado, porque você não sabe se essa pessoa guardou esse amendoim em um lugar úmido e esse fungo procriou-se ali, você pode ter uma intoxicação mortal, tá? O Tarso perguntou qual é o melhor vinagre, porque temos vários tipos. Então, não tem assim o melhor vinagre. Tem alguns vinagres que têm sabores característicos. Eu, particularmente, nos meus molhos, eu uso o vinagre de álcool branco mesmo, né? Porque o branco incolor ele não age diretamente na questão de cor do molho. Mas eu posso usar o vinagre de maçã, eu posso usar, por exemplo, eu tenho visto bastante, como a gente tem feito bastante coisa com leite, né? A ricota, a própria mussarela, eles usam muito vinagre de maçã para interagir com o leite. Eu acho o vinagre de maçã um pouco caro e ele tem um gosto residual que não me agrada. Então eu uso, dentro da minha cozinha, né, na minha casa, eu uso vinagre de vinho branco. Só que industrialmente para mim é mais caro. Então na indústria eu uso vinagre de álcool mesmo, né, incolor, ok? Dúvida aqui. Pode falar. Leandro perguntou, para elevar a acidez, limão tem efeito semelhante ao vinagre? Tem sim. O limão tem um efeito semelhante, o limão também é um ácido. Ele é mais difícil de você usar porque tem que cortar, tem que espremer, você gasta mais, é mais caro. Mas tem, e o limão tem um fator muito interessante, né? Que dentro da indústria eu acabo usando em pó, o ácido cítrico em pó, que o limão é antioxidante. Então, preferencialmente, quando eu vou lidar com substâncias que podem sofrer oxidação, frutas,
né? Banana, por exemplo, a maçã. Quando eu vou colocar isso, por exemplo, cortar, fazer uma salada de fruta, eu uso acidez que tenha cítrico, né? De frutas cítricas, ou o suco da laranja, ou o suco do limão. Então, o limão, além de aumentar a acidez, ele é antioxidante. Ele evita aquela mudança de cor pela ação do oxigênio, né? Tem mais uma dúvida. O Marco perguntou, está começando a desenvolver charcutaria com defumados, bacon e lombinho. Tirando o sal de cura, o que você aconselha? Então, porque o sal de cura, ele tem duas substâncias que são altamente conservantes, mas também são altamente perigosas, que é o nitrato e o nitrito. Então, é melhor você comprar o sal de cura pronto do que ter que adicionar o nitrato e nitrito por fora, né? O nitrato e nitrito são substâncias que, na dosagem errada, ele é altamente tóxico e cancerígeno. Tanto que já tem pessoas que trabalham com charcutaria que não estão usando. O que acontece ao não usar? O nitrato e nitrito, ele, além de ele conservar mais, ele melhora a coloração do meu embutido. O meu embutido fica um vermelho mais vivo, né? Depois eu vou ler lá de novo, que eu já li isso, mas não lembro. Existe uma reação, né, na oxidação da proteína, da carne, quando eu corto ela e eu exponho ela ao oxigênio, que tem uma reação com a mioglobina, e a mioglobina, com o tempo, ela vai perdendo a cor. E o nitrato e nitrito, ele recupera aquela cor vermelha viva. Então, o nitrato e nitrito é o principal para charcutaria, né? Mas eu, particularmente, quando eu vou fazer meus embutidos ou secar as carnes, eu não uso sal de cura, eu faço meu sal de cura. E eu coloco sal e açúcar, geralmente na proporção de 2 de açúcar para 1 de sal, ok? Que aí eu consigo, o que vai acontecer? Eu não salgo demais, porque eu também não faço aquele charque bem seco, eu faço uma carne serenada, que eu gosto muito. E eu consigo desidratar mais, porque eu só vou conservar essa carne quando ela estiver mais seca. Então, o açúcar também, ele por osmose, ele vai fazer esse fator de troca, de concentração, ele vai fazer com que a carne perca água. Mas eu te recomendaria o sal de cura mesmo, né? É o melhor para charcutaria, é o sal de cura. E as especiarias, né? O cravo é muito usado. As ervas aromáticas são muito usadas, o alecrim é um potente microbiano, tá? O louro, as especiarias em si, né, a pimenta do reino, são conservadores potentes aí. Então, galera, eu acho que vamos ficar por aqui, né? E a gente vai falar agora no outro assunto, que são os curries. Vamos lá, tirar aqui nosso quadrinho. Você tem dificuldade, né, em saber usar as especiarias e as ervas? Você tem dificuldade em dar aquele toque final, aquele gosto na sua comida, um gostinho de quero mais? Então vem aqui, vem pertinho de mim, se liga, segue a gente e fica atento que a gente vai te dar umas sacadas incríveis.